Olá, meu nome é Rafael Moreno e vou falar com vocês agora sobre outro fator de risco importantíssimo aí para comportamento suicida, que são os traumas na infância. Essa pesquisa aqui que a gente publicou algum tempo atrás mostrou, a gente avaliou os principais tipos de maus tratos na infância: negligência física, negligência emocional, abuso físico, emocional e sexual, e a chance dessa pessoa vir a ter realizado uma tentativa de suicídio ao longo da vida. E olha que interessante que a gente encontrou. A gente viu que o principal tipo de trauma na infância associado a comportamento suicida foi o abuso emocional. O abuso aquele realizado através de palavras, de expressões faciais, questões de desaprovação, de rejeição, de denegrir a pessoa. É isso que está mais associado a comportamento suicida, nesse estudo que a gente realizou. Então isso quebra muito aquilo que a gente hoje só se fala em abuso físico e sexual. E a gente viu que para comportamento suicida, o que mais tem em associação é o abuso emocional. Isso tem muito a ver porque as palavras, elas constroem a nossa personalidade. E se a pessoa escutou só que ela não presta ao longo da infância, que ela não devia ter nascido, que ela, enfim, ela é feia, que ela é gorda, enfim, xingamentos, ela vai montar a personalidade dela em cima disso. Então isso não é interessante. A gente tem que usar outras formas educativas na criança, enfim, punitivas, que não o xingamento, denegrir, esse tipo de coisa não funciona. Tá? Não funciona. E que interessante, se a gente for pegar a questão dos outros tipos de abuso, sim, o abuso sexual ele também aumentou bastante o risco para tentativa de suicídio, ele aumenta até em 3 vezes o risco para uma tentativa séria, assim como outros estudos encontraram, também a gente encontrou o mesmo achado. A questão da negligência emocional, principalmente, a questão de falta de afeto, a falta de cuidado também foi muito associada com o comportamento suicida, então de 2 a 3 vezes de chance a mais que essa pessoa vai ter, pessoas que passaram por negligência emocional na infância. E um achado interessante do nosso estudo foi que o abuso físico não teve associação com o comportamento suicida e a negligência física, passar necessidade física, de fome, frio, enfim, sujeira, não ter sido levado ao médico, também não teve associação aí com o comportamento suicida, nem com tentativa de suicídio. Então você vê que a gente pensou, aqui nossa hipótese, é de que as questões físicas, as faltas físicas ou até os abusos físicos, o nosso corpo, ao longo da evolução, se preparou mais para isso. A gente tem mais mecanismos de enfrentar as questões físicas do que as emocionais. Lembrar que a palavra, a linguagem, é algo muito novo ao longo da evolução. Mas o físico, a agressão física, isso a gente vai ter ao longo de toda a evolução dos animais. Então lá a gente tem mais proteções. Tá? Não estou falando que a gente deva agredir as pessoas aí depois de escutar sobre esse estudo, mas lembrar que o verbal, o emocional, a gente talvez tenha muito menos mecanismos de reparação do que as abordagens de agressão física. E a outra coisa que a gente analisou nesse estudo, que é o que a gente tem que estudar hoje, a gente hoje está preocupado em estudar os fatores de risco que fazem a pessoa ir do pensamento para a tentativa de suicídio. Tá? É o Ideation to Action Framework. Então, a gente tem que hoje se preocupar em o que faz aquela pessoa, quando pensa em se matar, dela vir realmente a fazer uma tentativa de suicídio. E a gente também fez esse tipo de análise no estudo e a gente viu também que o principal fator de risco relacionado a essa migração da ideação para a tentativa foi o abuso emocional também. Aumentou em 4 vezes a chance da pessoa, quando pensa em se matar, de vir a tentar o suicídio. Então, depois de ver esse vídeo, prestem atenção ao que tipo de carga emocional que essa pessoa passou ao longo da infância. Perguntem sobre isso a ela. Eu atendo muito mais paciente que me procura porque foi humilhado na infância, não foi cuidado na infância, do que passou por um tipo de abuso físico na infância. A gente vê muito mais, pesa muito mais, na minha prática aqui clínica, as questões emocionais na infância, pesa muito mais. Então abordem isso e lembrem que a pessoa que passou por abuso emocional na infância, ela tem uma tendência a se revitimizar, a sofrer bullying depois do colégio e depois se casar num relacionamento abusivo, se envolver num emprego onde a pessoa vai abusar, enfim, a pessoa vai acabar
o chefe, uma relação com chefia aí abusiva também, é muito comum essas pessoas se revitimizarem ao longo da vida. Então a gente tem que estar atento porque essa agressão ao longo da vida verbal, emocional, boa parte das crises aí suicidas, a gente vai ter relações com essas questões emocionais, psicológicas, crises psicológicas emocionais que outras pessoas, enfim, patrões, maridos, enfim, familiares, realizam nesse paciente. Então fiquem atentos ao abuso emocional.